Boa noite, mais uma vez, a todos os presentes. Agradeço a permanência dos senhores aqui. Agradeço a participação de quem nos acompanha, né? Na verdade, quem nos prestigia via YouTube hoje, uma transmissão feita pelo Tribunal de Justiça, pela Assessoria de Comunicação. Agradeço mais uma vez aos senhores jurados por se fazerem presentes aqui hoje. Agradeço a assessoria, meu braço direito aqui, que esteve comigo me auxiliando nos trabalhos. Agradeço a defesa, a acusação aqui, na pessoa dos excelentíssimos promotores de justiça, aos excelentíssimos assistentes da acusação e a defesa constituída, aos excelentíssimos advogados, que propiciaram aqui debates honrosos, observando as limitações legais, observando o que prevê a Constituição e com o máximo decoro. Agradeço imensamente a isso. Eu aproveito a oportunidade para agradecer aos policiais militares que garantiram a nossa segurança aqui hoje. Vocês são essenciais para o funcionamento da justiça. Agradeço ainda os terceirizados que nos forneceram alimentação, que nos propiciaram aqui água, café e nos proporcionaram conforto no dia de hoje. Para quem presidiu, no caso eu, e quem participou, tivesse conforto para chegar até esse horário, capaz de deliberar sobre questões importantes, principalmente no que diz respeito aos jurados. Eu peço, então, por gentileza, que todos se levantem para a leitura da sentença. Peço que, enquanto eu faço a leitura da sentença, os senhores permaneçam em silêncio, para que todos possam ouvir sem nenhuma dificuldade. Joaquim Pereira da Silva, qualificado nos autos, foi processado e pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º, inciso 4º do Código Penal Brasileiro, em relação à vítima Kleber dos Santos Santana. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º e inciso 4º, combinado com o artigo 14, inciso 2º e ainda artigo 18, inciso 1º, parte final, todos do Código Penal, em relação à vítima PAMS, que é a criança tratada aqui no processo. Submetido o réu a julgamento nesta oportunidade, perante o Tribunal Popular do Júri desta comarca, os senhores membros do Conselho de Sentença reconheceram em ambas as séries de quesitos a materialidade e a autoria delitiva, bem como não absolveram o réu. No tocante às qualificadoras, na primeira série, os senhores jurados reconheceram o emprego do motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Na segunda série, ao serem indagados, se o acusado deu início ao crime de homicídio que só não se foi consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, responderam negativamente, restando prejudicados os demais quesitos. Por conseguinte, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 492 do Código de Processo Penal, e tendo como norte a decisão dos senhores jurados, passo ao julgamento da referida conduta do réu. Trata-se de desclassificação própria, cabendo a esta juíza presidente apreciar a ação praticada pelo acusado nesse ponto. As provas produzidas nos autos, tanto na primeira fase do réu como em plenário, revelam de forma clara e cristalina que, em relação à criança, com suas ações, praticou o delito previsto no artigo 132 do Código Penal, perigo para a vida ou a saúde de outro. As testemunhas ouvidas em plenário e os vídeos constantes
dos autos demonstram que o acusado efetuou disparos na direção da vítima Kleber, sem se importar em atingir pessoa diversa, uma vez que o próprio acusado confessou que atirou no veículo da vítima em via pública, num local bastante movimentado. Contudo, verifico que de sua conduta resultou num crime de homicídio consumado, devidamente reconhecido pelos senhores jurados, de modo que restou configurada a ocorrência de um crime mais grave. A considerar que se trata de um delito explicitamente subsidiário, tendo em vista que ressalva no preceito secundário se o fato não constitui crime mais grave, entendo que deve ser aplicado somente a pena do crime mais grave, uma vez que este absorve o crime de perigo para a vida ou saúde de outra. Assim sendo, em face do que decidiu o egrégio Conselho de Sentença do Tribunal do Júri desta comarca, condena Joaquim Pereira da Silva nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º e inciso 4º do Código Penal brasileiro em relação à vítima Kleber dos Santos Santana. À vista disso, no uso das atribuições do meu cargo, passo a dosar-lhe a pena. Então, em relação ao crime de homicídio consumado de Kleber dos Santos Santana. No que se refere à culpabilidade, a reprovabilidade da conduta do réu foi superior para a espécie, eis que o réu é policial militar da reserva, portanto, possuía plena ciência das implicações da sua conduta, o que lhe é desfavorável. O réu possui uma sentença penal condenatória na ação penal 0057-306-70-2017-803-00001, o que desabona seus antecedentes. Contudo, por gerar reincidência, deixo para aplicar na segunda fase da dosimetria, por configurar agravante de pena. Quanto à conduta social e à personalidade, por inexistirem elementos nos autos que me permitam aferi-las de forma segura, deixo de valorá-las. O motivo do crime, conforme decidiu o Conselho de Sentença, é fútil. Porém, como já integra o tipo qualificado, não poderá ser considerado sob pena de restar configurado o bis in idem. As circunstâncias do crime devem ser consideradas em prejuízo do acusado, uma vez que o delito foi cometido em horário comercial, em via pública e em lugar de intensa movimentação, colocando em risco a segurança e a tranquilidade de todos que transitavam no local. As consequências foram extremamente gravosas. Eis que o filho da vítima, que presenciou o crime, ficou traumatizado e necessita, até a presente data, de acompanhamento multidisciplinar, conforme declarações de sua genitora, senhora Jamile Souza Mira Santana, corroborado pela testemunha Jones Pereira Araújo, ambos ouvidos em plenário. O comportamento da vítima é tido como circunstância neutra, ante o entendimento jurisprudencial consolidado nesse sentido. Ante a referida análise, considerando a existência de 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, fixo-lhe a pena base em 18 anos e 9 meses de reclusão. O acusado confessou a autoria deletiva, fazendo jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal. Contudo, o réu é reincidente e cometeu o crime com um recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, incorrendo nas agravantes de pena previstas no artigo 61, inciso 1º e inciso 2º, a linha C do aludido diploma legal. Dessa forma, procedo à neutralização dos efeitos da atenuante da confissão. Obrigada, doutora. Com a agravante da reincidência, eis que ambas são igualmente preponderantes.
A considerar que consta ainda a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, exaspera a pena, a qual passará a ser fixada em definitiva em 21 anos e 9 meses de reclusão, a míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena. Conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, fixa o regime fechado para início de cumprimento de pena. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade dessa sentença, pois os motivos que ensejaram sua prisão preventiva continuam presentes, consubstanciados na garantia da ordem pública. Ressalto que a gravidade concreta do crime e a apuração evidencia a periculosidade do acusado, conforme evidencia toda a fundamentação relacionada à dosimetria da pena. Além disso, é reincidente, o que demonstra que não se recuperou para o convívio social, pois continua a praticar delitos. Convém mencionar ainda que, por este juízo, entende que o artigo 492, inciso 1º, a linha E, do Código de Processo Penal é válido e vigente, devendo ser determinada a execução provisória da pena que seja igual ou superior a 15 anos, nos casos de competência do Tribunal do Júri. Em face da atual redação do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, tendo em vista as circunstâncias especialmente gravosas que envolvem, melhor dizendo, a prática de delitos, que resultam na morte de um pai de uma criança de 4 anos de idade, causando dor, angústia e sofrimentos intensos à sua família, fixo como valor mínimo de reparação a quantia de R$80 mil, a título de danos morais, em favor de Jamile Souza Miranda. Condeno o réu nas custas processuais, dou esta sentença por publicada nesta sessão de julgamento, com a intimação de todos, havendo recurso, espeça-se imediatamente a carta guia provisória do réu. Com o trânsito em julgado desse baixa, promovam-se as anotações de estilo, comunicações necessárias e expedição da carta guia de sentença. A considerar que a arma apreendida do réu foi utilizada em prática delitiva, declaro a perda do mencionado instrumento, que deve ser encaminhado ao comando do Exército para que seja doada, conforme prevê o artigo 25 da Lei 10.826, de 2003. Após, arquivem-se os presentes autos. Esta sentença. Passo finalmente, então, mais uma vez, ao agradecimentos finais. Agradeço, sobretudo, aos jurados pela dedicação aqui hoje, por ficarem firmes no dever de incomunicabilidade, visando resguardar o sigilo das votações. Os senhores estão agora, nesse momento, dispensados desse dever, mas eu sempre ressalto que o sigilo das votações é uma garantia que protege os senhores, é prevista na Constituição, inclusive. Então, os senhores agora podem voltar a conversar aqui. Excelência. Agradeço mais uma vez Pois não? Questão derradeira, só para publicidade do recurso interposto, a defesa, por meio desta, interpõe, nesse momento, recurso de apelação consubstanciado no artigo 593, inciso 3, a linha A, B, C e, sobretudo, a linha D, por uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. É o que vai ser postulado. Obrigado, excelência. Agradeço, doutor João. Mais uma vez, eu agradeço aqui aos doutores presentes por tornar esse ambiente de trabalho no dia de hoje menos hostil. Isso mostra que eventuais divergências não são pessoais e que não devem ser levadas assim, né? Eu declaro, portanto, encerrada a presente sessão. Desejo uma boa noite a todos.